Eu venho pro Inter não porque eu joguei no Internacional, eu venho por Inter pelaquilo que eu tive que aprender, tive que ter humildade de sentar a cadeira numa sala, de trabalhar em clube de menores investimento, para poder exercer a função. Aí é claro que após tudo isso, as passagens que eu tive em outros lugares, complementam a minha passagem no Inter, mas eu não venho aqui por ter sido um ex-atleta e isso para mim é o que eu menos vou falar, porque assim, a gente precisa falar aqui de gestão, precisa falar de processos, então esse vai ser o meu papel junto com o Abel, junto com o presidente, com a gestão aqui, para a gente poder realmente começar a pensar nisso, porque isso é importante para que esses rapazes aqui tenham a condição, a estrutura melhor para que... Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada, bora lá falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, porque o discurso que tu viu no início aí do conteúdo do Fabinho Soldado já coloca basicamente qual vai ser a ideia do trabalho do Abel e também do novo executivo do clube, aliado, claro, ao Paulo Pezzolano. Eu quero te falar mais bastidores sobre esses primeiros encontros aí dos jogadores com a comissão técnica e também a direção do futebol do Internacional. Hoje tem estreia a partir das 8 horas da noite aqui no canal, 8 horas da noite, o Intervenção. Agora não tem mais, velho. Agora o piloto fica de lado. Agora a gente tem diariamente um encontro marcado aqui no canal, das 8 às 9h30. A gente vai conversar sobre o Internacional, trazer bastidores, trazer muita coisa do que está acontecendo, seja no Beira-Rio, no CT, na Morada dos Quero-Queros, com o Bolívar, com o Glauco Pazza, Ale Dornelles, Diego Brião, muita coisa legal que a gente já está programando. Sexta-feira vai ter um especial gauchão. Não tem programa na sexta, tá? Mas a gente vai abrir uma exceção. Daqui a pouquinho eu vou conversar com vocês um pouco mais. Até no programa a gente vai falar sobre isso, sobre qual vai ser a surpresa da sexta-feira. Não tem nada a ver com o estúdio, a gente vai estar na rua. Já adianto para vocês, beleza? Bom, eu quero falar um pouco mais sobre esse discurso do Fabinho, tá? Porque é claro que aquela coisa, né? De vassoura nova, varre melhor. Todo mundo fica impressionado com o discurso, todo mundo fica impressionado com a teoria e com aquilo que ele traz, né? Nas palavras que você acabou de ver mesmo. Só que também tem a questão da prática, né? E se, muitas pessoas disseram isso, se... na prática, o discurso se confirmar, o Inter vai ter um baita executivo de futebol. Conhecedor de mercado, conhecedor de gestão, conhecedor de, principalmente, os melindres da coisa, né? Já foi jogador, mas não quer falar sobre ser jogador. Mas ser jogador também vai cooperar justamente pelo fato da malandragem, de lidar com um, lidar com o outro, ainda com a questão Abel, né? Muitos estão dizendo também que o Abel vem com o paizão, né? E o Fabinho vem com a porrada, meio que o tira bom e o tira mal, né? E aí a ideia é, claro, a partir disso, né, fazer com que os processos sejam satisfatórios, que o Pezzolano tenha o mínimo de problema, né? E muito legal também essa frase dele dizer assim: o que eu menos vou fazer aqui é falar de quando eu era jogador. Eu não vim pra cá porque eu fui campeão aqui da Libertadores, campeão do mundo, eu sou ídolo do clube. Eu vim pra cá porque eu batalhei, né? Eu amassei um ossinho, eu ruí um ossinho, né? Eu amassei o pão e agora eu tô num clube grande. Então, assim, me parece, e até também mencionaram isso, né? Possivelmente ele não vai entrar no campo para dar tchau para a torcida, acenar e tudo mais. Ele vai como um executivo tem que ser, com a postura de um executivo e não com a postura de um ídolo, que foi também, né, aquilo que contrastou bastante dentro do vestiário no último semestre, principalmente de 2025, tá? Tem algumas questões que eu quero falar da Copinha. Mas antes, sobre o Ricardo Matias. O Ricardo Matias se tornou top 5 entre as vendas que o Internacional já fez na sua história. A primeira é o Yuri Alberto, depois vem pro Zenit, né? Depois vem o Gabriel Carvalho pro Alcadzia, o Oscar, na época, né, para o Chelsea, depois o Maurício
e aí uma transferência para o Palmeiras, né, nacional, e agora o Ricardo Matias para o Al Ahly da Arábia Saudita. Cara, se a gente pegar esse top 5, 4 são da gestão do Alessandro Barcelos. E aí é aqui que a gente não pode facilitar para o presidente. Por mais que tenha havido uma pandemia e também uma enchente em meio, né, a transição ali do governo do Marcelo Medeiros pro Alessandro Barcelos, e agora na questão aí de 2024, velho, tem milhões envolvidos nessas negociações. E é aqui que a gente percebe o quanto o clube está mal administrado. Esses milhões, eles entraram para pagar contas. Eles não entraram simplesmente para a gente poder pegar e atacar a dívida, para a gente construir um CT, para a gente pegar e melhorar a condição dos nossos atletas na categoria de base. As coisas foram muito para pagar as questões dos salários astronômicos que trouxemos. É claro que são boas apostas, Rafael Borré, Ener Valencia, só que a grande questão está na administração do clube. Como trazer esses jogadores e esses jogadores não conseguirem render. E é por isso que eu também trouxe o discurso do Fabinho no início. É papel do Fabinho, é papel agora do Abel, é papel da direção, do Alessandro Barcelos e dos seus pares, o novo vice de futebol, por exemplo, que está inclusive tendo aí um zum que pode ser o Vitor Grumberg, tá? Então eu vou falar para vocês aqui só para caso de repente algum outro dia tu ouvir esse nome por aí, tu lembrar que eu falei. Então a administração do Inter não pode fazer 4 das 5 maiores vendas da história do clube e a gente está nessa pindaíba financeira, com a dívida do clube astronomicamente subindo, né? Batendo na casa do 1 bilhão e se falando, inclusive, entre alguns dentro do Beira-Rio em recuperação judicial, tentar imitar o Vasco e tal, para botar um condomínio de credores, bem complicado mesmo, né? Faltam investidores, falta o seu Elusmar, onde é que está, né? Na questão envolvendo lá atrás ainda a eleição, falta ter players novos, né? E aí talvez a habilidade que a gestão não teve de também trazer novos investidores, trouxe um investidor chamado César Folli, que é o cara da BR Supply, mas que também faz parte meio que do grupo da gestão, então não é bem trazer um investidor, né? É um cara basicamente que é amigo de todos que estavam trabalhando ali. Enfim, eu acho que a gente tem que trazer essa questão do Ricardo Matias para, meio que pensar no que tem aí o futuro do Internacional para o final do ano, né? Quando a gente vai escolher o novo presidente do clube. Cara, tem 2 questões, tá? Tem uma surpresa no meio campo, que é um ganês, tá? É o Benjamin. E esse cara, o Abel gostou muito. Esse menino vem chamando a atenção do Abel desde o ano passado. Nos treinos abertos, a gente já viu que ele é um volante muito rápido, ele tem noção de saída de bola, ele poderia até jogar de segunda função ou até terceira do meio campo, tá? E esse guri vai ser testado agora no início do Campeonato Gaúcho para quem sabe estar entre os principais nomes aí depois, né, na sequência do Campeonato Brasileiro. Ele foi comprado 50% dos direitos por 200 mil euros, basicamente nada, né? É um guri que tem pelo menos não só na visão de jogo, tá? Mas também na força física, mesmo baixinho, mesmo não tem 1,70, é 1,68 que ele tem ainda força física, explosão, e por isso que todo mundo diz que em vez de ele jogar de volante, né, na segunda função, ele pode jogar de terceiro homem e ser aí um cara que chega no ataque. Ele destruía aí os jogadores Alan Benítez, Cleiton Sampaio. Tudo bem, né? Guardadas as proporções, eu sei que tu vai olhar, mas a gente olha nos treinos abertos, ele simplesmente passava de viagem no X1 quando era, né, meio e ataque contra a defesa. Absurdo. E assim, aproveitando já que estamos falando de um piá, quero falar de 3 que eu vi do empate com a Portuguesa Santista agora na Copinha. Lembrando que o Inter está na Copinha muito mais para descobrir novos talentos, para tentar dar rodagem para os guris aí de 16, 17, 18 anos, tá? O Felipe Sírio, goleiro, foi o grande responsável, tá? Pelo empate contra a Portuguesa Santista. Ele fez, no mínimo, 2 grandes defesas. Tem 18 anos e a segunda partida dele é pelo Sub-20.
Então dá pra gente mais ou menos imaginar que ainda falta, claro, né, um pouco mais de rodagem, mas é um cara que, se não fosse por ele, teoricamente, o Inter teria perdido o jogo para a Portuguesa Santista. Junto com o João Miranda, um jogador alto, tá? Forte, também tem posição aérea no jogo também de combate contra os zagueiros. Ele também tem 18 anos e, olha, ele teve que sair, ele sai depois, né, no segundo tempo, entre o Bernardo, o João Dalla Corte também, e a partir dali a Portuguesa Santista cresceu. Então é um guri também que tem imposição junto na área e também, obviamente, né, na questão de coordenação dos companheiros. E aí teve o Gustavo, né, cara, o Huguin, né, o Huguin, que sofreu, né? Sofreu porque o Inter teve dificuldade para chegar no ataque, faltou um meio campo, né? Faltou ligação, faltou o camisa 10, o Inter teve muita dificuldade, né, para chegar na área da Portuguesa Santista e ainda assim ele ainda chutou 3 vezes a gol, quase marcou um, inclusive. É um jogador joga pelo lado esquerdo, não é tão de referência assim, mas é um jogador que eu gostei muito pelo chute e pela abrir o bate, sabe? Então eu acho que é um guri que também a gente pode dar uma olhada, óbvio, né? É o primeiro jogo, mas a copinha tá aí para isso, beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece de te inscrever no canal, não te esquece também de deixar o like, compartilhar o conteúdo e vem junto, cara. Hoje de noite, a partir das 8 horas, com Intervenção. Convida teus parceiros, assiste na sala da tua casa, porque tu vai entender bem como é que vai funcionar. A gente quer ser uma extensão da tua sala, tá? Tem decoração nova, tem móveis novos, tem parceiros novos, muita coisa que a gente está programando e preparando para vocês, para a gente falar do Internacional, porque sempre tem muito para tratar do nosso Inter por aqui. Um forte abraço. Tchau.